Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Observe esta figura. Ela foi dividida em 12 partes iguais e eu pintei 4 partes. A mesma figura foi dividida em 3 partes iguais e eu pintei exatamente uma parte. Observe o que acontece quando comparamos as duas figuras anteriores. Elas representam a mesma quantidade. O que aconteceu com a fração 4 dozeavos? Eu dividi tanto o numerador como o denominador por 4 e eu consegui obter um terço. 4 dividido por 4 igual a 1. 12 dividido por 4 igual a 3. Quando eu tenho uma fração e divido tanto o numerador como o denominador por um mesmo número natural e encontro outra fração, isso significa que elas serão frações equivalentes, ou seja, 4 dozeavos e um terço são frações equivalentes, porque representam a mesma quantidade. Outro exemplo. Esta figura foi dividida em 9 partes iguais e eu pintei 6 partes. Esta outra figura, do mesmo tamanho, foi dividida em 3 partes iguais e eu pintei 2 partes. Observe o que acontece com as duas figuras. Elas representam exatamente a mesma quantidade. Veja o que aconteceu com a fração 6 nonos. Dividi tanto o numerador como o denominador por 3 e obtive 2 terços. 6 dividido por 3 igual a 2. 9 dividido por 3 igual a 3. Isto quer dizer que 6 nonos e 2 terços também são frações equivalentes. Mais um exemplo. Esta figura foi dividida em 2 partes e eu pintei 2 partes. Isso significa 2 meios. Essa figura foi dividida em 8 partes iguais e eu pintei 8 partes. Observe o que acontece com as duas figuras. Elas representam exatamente a mesma quantidade. Observando a fração 2 meios. Se eu multiplicar tanto o numerador como o denominador por 4, eu obtenho a fração 8 oitavos. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Isso quer dizer que a fração 2 meios e a fração 8 oitavos são frações equivalentes. Temos aqui frações equivalentes que observamos anteriormente. Aqui, eu dividi numerador e denominador por 4. Aqui, eu dividi numerador e denominador por 3. E aqui, eu multipliquei numerador e denominador por 4. Conclusão: para encontrarmos frações equivalentes, não precisamos fazer necessariamente os desenhos. Podemos multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Vamos ver mais alguns exemplos, agora sem a construção das figuras. Vamos lá? 4 décimos e 2 quintos. Como saber se essas duas frações são equivalentes? Precisamos observar multiplicação ou divisão de numerador e denominador pelo mesmo número. Observe. Se eu dividir tanto o 4 como o 10 por 2, obtemos 2 quintos. 4 dividido por 2 igual a 2. 10 dividido por 2 igual a 5. Conclusão: 4 décimos e 2 quintos são frações equivalentes. Outro exemplo, 5 oitavos e 20 32avos. Como ter certeza que são frações equivalentes? Observe. Se eu multiplicar tanto o numerador como o denominador por 4, 5 vezes 4, 20. 8 vezes 4, 32. Eu obtenho 20 32avos. Isto quer dizer que 5 oitavos e 20 32avos são, sim, frações equivalentes. Mais um exemplo. 4 sétimos e 24 42avos.
Será que são mesmo frações equivalentes? Observe. Se eu multiplicar tanto o numerador como o denominador por 6, vamos ver o que acontece? 4 vezes 6, 24. 7 vezes 6, 42. Concluímos, então, que 4 sétimos e 24 42avos são, sim, frações equivalentes. Mais um exemplo. 18 72avos e 1/4. Observe o que podemos fazer com a fração 18 72avos. Eu posso dividir por 18, tanto o numerador como o denominador. 18 dividido por 18 igual a 1. 72 dividido por 18 igual a 4. Concluímos, então, que sim, 18 72avos e 1/4 são frações equivalentes. Aqui temos 40 dozeavos e 10 terços. Vamos verificar se são exatamente equivalentes. Posso fazer o que na fração 40 dozeavos? Posso dividir tanto o numerador como o denominador por 4. 40 dividido por 4 igual a 10. 12 dividido por 4 igual a 3. Obtemos, então, 10 terços. Isto quer dizer que 40 dozeavos e 10 terços são frações equivalentes. Como vimos anteriormente, para determinar uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo número. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!